Olá, gente. Na aula de hoje, nós estaremos desenvolvendo um conteúdo, que é um conteúdo, muitas vezes, que nós podemos fazer exercícios de aritmética, né? É um conteúdo de disciplinas, de álgebra ou de teoria dos números, que se chama congruência. Então, o nosso objetivo nessa aula agora é resolver um exercício, fazer aqui um exercício mostrando como nós podemos fazer esse exercício de uma forma aritmética, mais simples, dizer assim, e usando o conceito também de congruência. Está claro que alguns exercícios você pode fazer por aritmética, há essa possibilidade, mas outros você vai encontrar dificuldades e aí se apoderar da congruência é importante para você conseguir resolver o exercício. Então nós vamos colocar um exercício de certa forma simples para que a gente possa fazer essa relação entre essas duas formas de resolver esse problema. E vamos pensar numa questão da seguinte teor. Determine o resto da divisão de 2 elevado, por exemplo, a 2016 por 5. Então, existe aqui um número com um valor de potência grande. Veja que o nosso expoente é 2016, extremamente alto. E se nós pegarmos esse número e dividirmos por 5, vai deixar um resto. E os possíveis restos dessa divisão, vamos botar aqui, os possíveis restos serão ou 0, divisão foi exata, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, como esse 5 é o divisor, os restos deverão ser menores que o divisor. Do 0 até 5 menos 1. Bom, aí nós vamos, nesse momento, observar uma lei de formação. Então, o que é isso, essa lei de formação? Então, vou mostrar. Vamos olhar para o 2, como se fosse 2 elevado a 1, que é 2, e dividir por 5. E aqui nós vamos colocar uma coluna de restos. Então, se eu pegar o 2, vamos pegar o 2 e dividir por 5, e aí a gente quer dizer o seguinte, que essas divisões, elas são sobre os inteiros. E aqui os inteiros positivos, quer dizer, podendo ser o 0 e os números positivos, quer dizer, a gente não está aqui envolvendo os inteiros negativos. Então, quando eu pego o 2 e vou dividir por 5, nessa divisão eu tenho o quociente 0 e o resto continua sendo 2, já que o 2 é menor que 5. Então, 2 elevado a 1 dividido por 5 deixa resto 2. Da mesma forma, quando eu coloco 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 5, quer dizer, como o 4 é menor que o 5, dá quociente 0 e o resto 4. Porque 4 dividido por 5, como o 4 é menor, o próprio resto é o 4. Quando nós colocamos 2 ao cubo e vamos dividir por 5, nós vamos pensar no 2 ao cubo, porque é fácil de fazer. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 8 dividido por 5 dá 1.
e sobra 3, quer dizer, o resto é 3. Então, nós temos aqui o resto 3, certo? O 2 elevado à quarta, né, dividido por 5, você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E quanto é 16 dividido por 5? Dá 3, para 16, 1, resto 1. Então, você tem resto 1. E vamos continuar a divisão. 2 elevado à quinta. Se você olhar, se você fizer a potência 2 elevado à quinta, você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Quanto é 32 dividido por 5? Dá 5 vezes 6, 30, para 32, 2. Então, nós vamos aqui colocar o 2. Você pode, por que nós estamos fazendo isso? Nós vamos observar se há uma lei de formação, né, e há aí um loop, quando você vai formando restos, será que há em algum momento, tá, onde, nessa observação, os restos eles passam a se repetir? Quer dizer, na realidade, esse é o objetivo desse caminhar, né? Vamos continuar para vocês olharem. E você pode até observar aqui o seguinte, olha, veja, 2, resto 2, resto 4, resto 3, resto 1. Na medida que eu encontrei um resto, tá, aqui, que é esse resto exatamente esse primeiro, tá, dá um indício que vai haver uma repetição dos restos. Então vamos ver. E o 2 elevado à sexta, né? Porque na realidade, esse 2 aqui dividido por 5 dá 2. Aqui é como se fosse o 2 a 1 dividido por 5 dá 2. Então, quando eu multiplico por 2, nessa sequência, o resto é 4. Aqui nós vamos multiplicar, 2 a quinta, que era 2, por 2. Quer dizer, por 2 elevado a 1, no sentido de 2 a quinta potência multiplicado por 2 elevado a 1, que vai dar o 2 elevado a sexta, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. E o 64 dividido por 5, né? 6 por 5 dá 1, dá 14, daria 3 vezes 5 15, ultrapassa, né? Então você tem 2 vezes 5, 10, para 14 resto 4. Então aqui você tem resto 4. Então veja, 2, 4. Aí, vamos aqui colocar, vou botar um pouquinho menor, 2 elevado a 7 dividido por 5. Deixa eu fazer assim para ficar numa sequência. Então vamos lá, 2 elevado a 1 dividido por 5 deu 2, né? 2 ao quadrado dividido por 5, 4 dividido por 5, dá resto 4. Isso aqui são os restos. O 2 ao cubo dividido por 5, né, daria 8. 8, 5 vezes 1, 5, para 8, 3, resto 3. E o 2 à quarta dividido por 5, né, dá 16 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, para 16, 1. Então foram esses aqueles restos. E o 2 à quinta, se eu dividir por 5, nós já vimos ali que dava resto 2. Então só voltando. O 2 à sexta dividido por 5, quando eu acho 2 à sexta e divido por 5, eu já vi anteriormente que o resto era 4. E o 2 à sétima, só para agora continuar. O 2 à sétima dividido por 5, você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Tá? E o 128 dividido por 5. 5 vezes 2, 10, 28. 5 vezes 5, 25, para 28, 3. Então, você tem aqui o 3. Então, o que você... Aí vamos ver o 2 elevado à oitava, né, dividido por 5. Então, você tem, aqui você tinha 128, que era o 2 a 7, multiplicado por 2, você vai ter 256. Quer dizer, na verdade, o 2 oitava é 256.
dividido por 5, você tem 5 vezes 5, 25, né? O 6, 5 vezes 1, 5, para 6 resta 1. Então aqui eu tenho resto 1. Bom, o que fica aqui, né, observado é o seguinte, que nessa sequência de potência, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, eu vou ter uma sequência de restos, respectivamente, 2, 4, 3, 1. Quando eu pulei por 2 à quinta, eu volto a ter um resto igual a 2. E o 2 à sexta, um resto igual a essa divisão. E o 2 à sétima, e o 2 à oitava. Que segue essa sequência, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. Então entende-se que se há uma lei de formação, o 2 elevado a 9 dividido por 5 passa a dar novamente o resto 2, que há essa sequência, ó, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2. Bom, o que agora, aí você pode estar perguntando assim, beleza, eu estou vendo realmente aqui uma lei de formação, onde essas potências, né, em ordem crescente, vai gerando restos, onde há uma lei nesses restos, né? Sempre assim, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. Isso é que a gente chama de congruência. A congruência é quando há exatamente essa lei repetitiva. Eu vou dar um exemplo, assim, só, né, por curiosidade, para que vocês entenderem o seguinte, você está falando de congruência aritmética, mas eu poderia falar de congruência, só aqui um parênteses, de congruência trigonométrica. Mas essa congruência trigonométrica, como é isso? Quando você tem o círculo trigonométrico, certo? E aqui você tem o eixo do cosseno, e aqui você tem o eixo do seno, e você tem aqui, por exemplo, um arco de 45 graus, você diz assim, o cosseno de 45 graus, tá? Quando isso é trigonometria, quando você projeta aqui a extremidade do arco, essa medida aqui, ó, que vai da interseção desses dois eixos até o rebatimento aqui no eixo do cosseno, esse valor de medida é o valor irracional, raiz de 2 sobre 2. Então, aí você diz assim, bom, beleza, agora se eu desse mais uma volta, que é 360, e somasse com 45, eu tenho um arco que é 360 com 45 graus, 5, 6 e 4, 10, 405 graus. Como o que interessa para a gente nesses arcos são as suas extremidades, a extremidade de 45 se confunde com a extremidade de 405, gerando o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Então, em função disso, você diz que 45 e 405 graus são arcos côngruos. Quer dizer, isso, eu usei o cosseno, mas isso é válido para o seno, para a tangente, para a cotangente, para a secante, para a cossecante. Então, arcos côngruos são aqueles que têm a mesma extremidade. Então, veja que há uma congruência nesses arcos, né, no olhar trigonométrico. E aqui é exatamente essa questão. Por exemplo, se eu olho aqui por 2 ao cubo, que deixa resto 3, 2 ao cubo, quer dizer, se eu olho para o 2 ao cubo, né, aqui o 2 a 7. Então, esse 2 ao cubo e esse 2 a 7 são côngruos. Por quê? Porque 2 ao cubo dividido por 5 deixa o mesmo resto que o 2 a 7 dividido por 5. Então, há uma congruência aritmética entre 2 ao cubo e 2 a 7. Há uma congruência aritmética entre 2 ao quadrado e 2 a sexta.
Aí eu acho que vale, o assunto é tão interessante que eu posso transformar essa lei aritmética numa linguagem, vamos dizer assim, de congruência. Observe, vamos olhar isso aqui, ó. Observe assim, ó, 2 ao quadrado dividido por 5 deixa resto 4. Tá? Então eu botei 2 ao quadrado. Veja que o 2 à sexta, também dividido por 5, deixa resto 4. Veja que o 5, tá? Os divisores são sempre os mesmos. Então eu posso dizer o seguinte, 2 ao quadrado, né? Deixa resto 4, é côngruo a 2 elevado à sexta, 2 ao quadrado, 4, 2 à sexta, 4. 2 ao quadrado é côngruo a 2 à sexta. Vamos botar assim, ao ser, colocar assim, ao ser dividido por 5. Então, 2 ao quadrado é côngruo a 2 à sexta ao ser dividido por 5. Vamos passar isso agora numa notação de congruência. 2 ao quadrado é côngruo, um símbolo representativo de congruência aqui, é côngruo a 2 à sexta. Dividido por 5, a gente tem uma representação que a gente diz assim, módulo 5. Então, essa linguagem que está aqui indica o seguinte, se nós pegarmos 2 ao quadrado, que é 4, tá? É côngruo a 2 à sexta, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 64 módulo 5. O que nós dizemos é o seguinte, se eu pegar o 4 e dividir por 5, dá resto 4. Se eu pegar o 64 e dividir por 5, certo? Vai dar 5 vezes 1, 5, 14, 5 vezes 2, 10, resto 4. Então veja que 4 dividido por 5 deixa o mesmo resto que 64 dividido por 5. Isso garante que 4 é côngruo a 64 módulo 5 nessa linguagem de congruência, que numa linguagem, vamos dizer assim, que congruência é aritmética, mas numa nova linguagem de congruência se isso é congruente, porque 4 dividido por 5 deixa o mesmo resto que 64 dividido por 5. Então, a partir daí, né, nós vamos apagar isso aqui, porque isso aqui acabou, nós tivemos essa fala, surgiu assim no momento, nós podemos estar perguntando assim, poxa, está legal, você explicou, fez essa lei de formação, mas vamos supor que eu tivesse, aqui é 2 a 9, que eu tivesse 2 elevado a 10 e quisesse saber qual é o resto, porque os restos só podem ser esse, nessa formação, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quer dizer, quando eu começo do 2 elevado a 1, né? Começando do 2 elevado a 1. Sempre aqui, eu estou começando aqui do 2 elevado a 1. Bom, aí, se eu olho para o 2 elevado a 10, né, e eu vou dividir pelo 5, vamos ver aqui como eu posso estar fazendo isso. Né? Bom, vamos lá. O 2 elevado a 10 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 34. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então eu tenho 2 à quinta, vou multiplicar por 32, porque 2 à quinta vezes 2 à quinta dá 2 a 10, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4, 1024. Então, o 2 elevado a 10 é 1024. Se eu pegar o 1024, que é esse valor, e dividir por 5, tá? Eu vou encontrar um resto, como eu fiz aqui, eu vou encontrar o resto a seguir.
que esse resto a seguir, né, como aqui eu botei 2 elevado a 10, o meu resto a seguir é 4, porque veja, depois do 2 veio 4, então seria 4. Mas aí imagina que eu não queira fazer essa potência, né? Eu não quero fazer essa potência. Então, usando o expoente, sem resolver a potência, será que eu consigo determinar esse resto, olhando essa lei de formação? Então vamos ver. Nós vamos então agora pegar o 10, que seria aqui, ó, o 2 elevado a 10, que estaria aqui. Agora é diferente. Veja que essas sequências de restos são 3 restos, estão colocados aqui, são 4 restos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então eu vou pegar o expoente, né, do 2 elevado a 10, que é 10, e vou dividir por esse número de restos que estão sendo repetidos, que será sempre 4. Aí eu vou ter 2 vezes 4, 8, né, para 10, 2. O que está mostrando isso dentro dessa lei de formação? Então, eu comecei do 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí eu estou no 10. Então, quando eu pego essas 10 linhas, vamos dizer assim, e divido por 4, esse 2 quer dizer o seguinte, eu estou formando 2 agrupamentos de 4. Esse 2 é 2 vezes 4. Então eu tenho um agrupamento de 4, mais um agrupamento de 4. Tenho 2. E o que está faltando agora? Né? Não forma um novo agrupamento. Esse 2 significa que no terceiro agrupamento eu vejo a primeira linha e a segunda linha. Então, quando eu olho assim, eu tenho um agrupamento, 2 agrupamentos. Quando eu olho no terceiro agrupamento, tá, eu vou observar que eu caminho 2 linhas. Então, a primeira linha está aqui. A segunda linha seria exatamente aonde está o 2 elevado a 10 dividido por 5. Eu quero saber. Poxa, se eu estou na segunda linha e eu sei que há essa repetição sempre, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, a minha segunda linha, o resto é 4. A minha segunda linha, o resto é 4. Então, se você pegar 2 a 10 dividido por 5, o resto é 4. Alzir, se fosse o 2 elevado a 11 dividido por 5? Então, como nós fizemos, você pega o 11, divide por 4. Você vai ter 2 vezes 4, 8, para 11, 3. Então você tem 2 agrupamentos, né, de 4, e você vai andar 3 linhas. 1, 2 e a terceira, que é essa. Essa terceira, né, você observa a lei, primeira, segunda e terceira, que é o 3. Certo? Ah, Alzir, beleza, então você está enxergando aqui. Agora me diga o seguinte, e o 2016, que é um número que eu não vou conseguir fazer potência até 2016. Então, seguindo essa lógica, eu vou pegar o expoente 2016 e dividir por quê? Por 4. Sempre quando eu pego o expoente, eu divido por esse número, né, de restos que estão se repetindo, 1, 2, 3, 4. Então vamos ver, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, 0, aí tem o 1, né, dividido por 4 dá 0, e tem o 16, resto 0. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando eu pego 2016, certo, e tento fazer, né, encontrar esse número, né, é como se eu tivesse assim, né, aqui eu tenho assim, vou até o 2016. Eu quero saber 2016 dividido por 5, né, vamos botar aqui. Mas aí eu peguei e fiz aquela ideia do expoente.
2.016 dividido por 4, 5 vezes 4, 20, 0, 1, 0, 16, 4. Então ele está dizendo o seguinte, que eu tenho 504 agrupamentos, 504 agrupamentos de 4. E quando eu chego no 2016, eu não ando uma casa seguinte, quer dizer, esse 0 aqui quer dizer, quando chegar no 2016, né, eu estou no agrupamento 504 vezes esse agrupamento de 4. Então eu vou contando 1, 2, 3, 4, uma vez, duas vezes. Quando eu chegar aqui no 2016, né, é como se eu perguntasse aqui, ó, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, né, vamos pensar no 2 elevado a 8. Né, vamos pensar no 2 elevado a 8. Ó, aqui, antes, um pouquinho. Se eu estou no 2 elevado a 8, né, se eu estou no 2 elevado a 8, eu quero dividir por 5, saber que resto é, eu vou pegar o 8 e dividir por 4. O expoente é dividido por 4, que dá resto 0. Então, quando eu estou aqui no 2 elevado a 8, está aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, eu andei um grupamento, andei 2. Esse 0, quer dizer, é quando eu fecho o segundo grupamento de 4, tá, eu paro aqui. Então, o meu resto, para 2 elevado a 8, é 1. Se aqui tivesse 1, eu teria 2 agrupamentos de 4 mais 1. Aí eu contaria 2 e pularia para a linha de baixo, mais 1 na linha de baixo. Mas quando é 0, eu fecho o agrupamento e paro no último. Então é o mesmo que está acontecendo aqui no 2016. Eu tenho 504 agrupamentos. Eu não preciso pensar nesses 504. Imagina que eu tenho 504. E eu aqui tenho resto 0. Então, na realidade, quando eu chegar no último, né, no 504, de ordem 504 agrupamento, eu vou olhar para esse carinha aqui, que é o último, cujo resto é 1. Cujo resto é 1. Então, se eu olhar dessa forma, determino o resto da divisão de 2 elevado a 2016 por 5, olhando dessa forma, o resto é 1. Então você encontrou isso de uma forma, vamos dizer assim, aritmética, beleza? Agora, nós vamos mostrar da outra maneira, que é usando congruência, tá? Que é a nossa proposta verdadeira. Bom, então vamos agora esquecer tudo isso e vamos olhar de uma forma diferente. Então diz assim, determinar o resto da divisão de 2 elevado a 2016 por 5. Então, 2 elevado a 2016 vai ser com algum 2 elevado aqui a um expoente, tá? Que dividido por 5, esse carinha aqui, dividido por 5, tem que deixar o mesmo resto que essa potência dividido por 5. Nesse momento, eu posso estar pensando aqui, isso aqui é uma ideia até que eu tirei antes, mas na realidade, né, na congruência, eu penso nisso aqui no número, porque 2 elevado a 2016 é um número. Então existe um número que dividido por 5 vai deixar o mesmo resto que esse número dividido por 5. Então eu não sei, eu quero descobrir exatamente que K é esse, né, que dividido por 5 deixa o mesmo resto que 2 elevado a 2016. E aí esse K, né, só pode ser, ele poderia ser 0, quando a divisão é exata, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4. Porque se eu pegar 2 elevado a 2016 e dividir por 5, esse resto pode ser 0, quando a divisão é exata. Não estou aqui, nunca vai ser exato, eu não estou preocupado com isso, eu estou dando todas as possibilidades. 2 elevado a 2016 por 5 pode ser resto 0, pode ser resto 1, pode ser resto 2, pode ser resto 3, pode ser resto 4. Quer dizer, não pode ser mais resto 5, porque se
Se fosse 5, dividido por 5, volta a dar resto zero. Então, os restos, esses números aqui, são de 0 até 5 menos 1, né? Que está aqui menos 1. Bom, aí, o que é interessante a gente mostrar para vocês na congruência. Existem propriedades de congruência que nós não vamos aqui estar falando, tá? A gente vai fazer o exercício entendendo que toda a teoria de congruência é conhecida. Então, nós vamos buscar aqui uma potência baixa, esse expoente baixo, com uma congruência, certo? Que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, módulo 5. Então, a jogada é o seguinte, começa-se de uma congruência baixinha que você consegue perceber essa verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alzir, 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 5 deixa resto 4. Se você pegar 4, né, 4 dividido por 5 dá 0, dá resto 4. Então eu poderia até dizer assim, ó, isso aqui é 4. Por quê? Presta atenção. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 5 deixa resto 4. E 4 dividido por 5 deixa resto 4. Então, 4 é côngruo a 4. Isso é uma das propriedades. Esse número é sempre côngruo a ele mesmo, independente de que módulo seja aqui. Então, isso aqui é uma verdade que você está enxergando. Certo? Aí eu vou botar assim, e 2 ao cubo? Vamos pensar aqui. Vamos aumentar isso aqui. E 2 ao cubo? 2 ao cubo é côngruo a alguma coisa? Módulo 5. Porque você consegue fazer essa potência. Essa aqui você não sabe que número é. Então, 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. Certo? Então, 8 dividido por 5 dá 3. Então, eu posso dizer que 2 ao cubo é côngruo a 3 módulo 5. Então, isso eu estou dizendo o seguinte, 8 dividido por 5 deixa resto 3. 3 dividido por 5 deixa resto 3. Eu vou fazer uma outra congruência verdadeira. Vamos botar 2 elevado a quarta. Ao dizer 2 elevado a quarta é côngruo a alguma coisa? Módulo 5. Quanto é 2 a quarta? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, se eu pegar o 16 e dividir por 5, vezes 5, 15, dá resto 1. Então, eu posso dizer que 16 dividido por 5 deixa resto 1. Esse 1, né, que está aqui, ele pode estar aqui, porque 16 dividido por 5 deixa resto 1. 1, como ele é menor que 5, 1 dividido por 5 é o próprio 1 resto. 1 dividido por 5 dá 0, resto 1. Certo? Então, é importante também aqui a gente colocar as propriedades para dizer o seguinte, você está tendo essa visão. Agora, existe uma propriedade que diz assim, se há congruência, né, esse número aqui, isso aqui a gente não está provando, é verdade, isso é demonstrado em sala que você está afirmando. 2 a quarta menos 1 tem que ser, se existe a congruência, a diferença desse carinha menos esse, ou, que é a mesma coisa, o 1 menos 2 a quarta dividido por 5, isso aqui gera um inteiro, que significa que é divisível. Divisível, se você dividir dá resto 0. Então é verdade que 2 a quarta, que é 16, menos 1 dá 15, 15 dividido por 5 dá 3. Aqui simplesmente é menos 15 dividido por 3, que é divisível também. Enquanto aqui dá menos 5, aqui dá 5, a divisibilidade. Então é simplesmente questão de sinal. Então, se há congruência, a diferença desses dois termos da congruência, ou esse menos esse, ou esse menos esse, tem que ser divisível por 5. Né? Se você pegar a diferença e dividir por 5, tem que dar resto 0. Isso garante que é congruente. Isso garante que a divisão de 2 a quarta por 5 tem o mesmo resto que 1 dividido por 5. Bom,
Aí você pode perguntar assim, poxa, você fez isso e você fez isso aqui e disse assim, isso aqui é muito importante. Por que que é muito importante? Quando você coloca uma congruência verdadeira, que neste termo é 1, ou poderia ser até menos 1, uma situação que aqui não está sendo colocada, mas enfim, vamos falar do 1. Isso vai ser interessante, por quê? Porque a partir dessa verdade, eu me aproximo dessa aqui, exatamente dessa. O que que você está dizendo dessa grande relação dessas duas congruências? Porque há uma outra propriedade de congruência que diz assim, se eu pegar 2 elevado à quarta e elevar a 1 expoente n, e pegar 1 elevado a 1 expoente n, onde é evidente que esse n aqui tem que ser um número natural, a congruência se mantém. Então isso é propriedade, tá? Isso existe provas científicas para garantir a verdade. O que a gente está colocando aqui já é a propriedade bem definida nas nossas aulas por demonstrações. Então, se eu tenho 2 à quarta e congruo a 1, então quando eu elevo isso a um número natural e elevo isso a um número natural, essa verdade aqui, a congruência se mantém. Quer dizer, esse número que eu estou elevando aqui, se eu dividir por 5, vai deixar o mesmo resto que isso aqui dividido por 5. E por que 1? Porque 1 elevado a m é sempre 1. Então isso vai me dar uma situação, vai me levar a uma situação interessante. Então observe o seguinte, Alzir, você tem 2016. Que m é esse para que, ao multiplicar na propriedade de potência 4 vezes m, dá 2016. Então, se eu sei, se eu quero chegar a 2016, eu vou buscar o m, é 2016 dividido por 4, que vai dar 5 vezes 4, 20, 0, 4. Pode ocorrer, por exemplo, se aqui fosse 2017, né, eu não conseguiria dividir, sobraria resto. Então eu vou chegar, vou botar um m que se aproxima mais de 2017. Então é lógico, que m eu coloco aqui para que eu gere um número mais próximo de 2017. Então nós estamos fazendo esse exercício, exercício particular, eu acho que eu vou ficar só nele. Então, se eu pego o 2 elevado à quarta e multiplico por 504, certo? Para que não altere a congruência, o m aqui é 504, porque 1 elevado a 504, módulo 5. Aí, eu digo assim, 2 elevado, 4 vezes 4, 16, 1, 4 vezes 5, 20. Então, 2 elevado a 2016, propriedade de potência, é congruo a 1 elevado a 504, que é 1, módulo 5. Isso nos garante dizer, por congruência, que 2 elevado a 2016 dividido por 5 deixa o mesmo resto que 1 dividido por 5. Só que 1 dividido por 5, o resto é 1. Então, nós aqui provamos que 2 elevado a 2016 dividido por 5, o resto é 1. É exatamente esse número que a gente tem aqui na congruência. Então, gente, nesse exercício, né, nós mostramos uma forma aritmética, formando aí um loop, né, uma sequência de restos, e mostramos também, né, uma visão dessa teoria aí da matemática chamada congruência. Até a próxima aula.